Melhorou. Bom. Vou descansar agora, não preciso nem falar. Do jeito que estava, quando acabasse, eu estava morto. Muito bem, meus irmãos. Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no Cefac. Graças a Deus, nós temos um estudo metódico há muitos anos. E não tem coisa que a humanidade precise mais do que isso. O ensino moral devia ser dado nas escolas. Não é religião, ensino moral do Cristo. Dizem que Cristo era um religioso. Não era. Ele era muito mais um sábio do que um religioso. Um sábio que conhecia as leis do universo. Não só as materiais da ciência propriamente dita, como as leis morais. E vamos ver se a gente aprende alguma coisa com as leis morais, porque esse livro tem por conteúdo exatamente as leis morais que regem. Não é nossas relações pessoais, de família, de trabalho, de sociedade, etc. Não é só isso. Leis morais que regem o universo. Hoje nós não temos dúvida, as leis que a ciência pesquisa regem o universo. As leis da natureza física. Mas disseram os sábios espíritos que também existem leis morais, da mesma forma, universais. Muito bem. E olha, nesse capítulo 3º, que é o assunto do mês que nós estamos encerrando, e vamos repassar algumas coisas que vocês viram durante o mês, com vários instrutores e expositores. Nós vamos dar umas pinceladas e focar no final, mais ao final, alguns aspectos que ainda possivelmente não foram abordados em reunião pública aqui, dessa vez. Esse capítulo 3º é um capítulo de emoção. Porque ET, o tema ET é sempre emocionante. Todo mundo gostaria de ser abduzido, né? Para sair por aí, passear, tal, ver outros mundos. Se bem que eu não queria não, tá doido só. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas, no Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse capítulo tem essa abordagem. Mas não é o ET que vem de fora, extraterrestre, vem de outros mundos, com um corpo material. Esse capítulo aborda a questão de seres que passam de um mundo para o outro. Inclusive nós. Não com roupa de carne, mas com o corpo espiritual. Nós poderemos, e sim, já alguns de nós, ou muitos, ou sei lá, quase todos, já teremos tido essa experiência. Podemos ter vindo de outros mundos, mas com certeza não devíamos sair da Terra por algum tempo, porque quem vai sair em tempo próximo vai se dar muito mal. Na verdade, é o assunto desse capítulo em tese e que muito nos interessa, porque nós temos uma proximidade com acontecimentos previstos para a grande transformação da humanidade. E essa temática
foi abordado. Tudo começa sempre com Jesus afirmando alguma coisa. No caso, naquela última ceia, ele estava reunido lá com os seus apóstolos, os 12, dando as últimas instruções e falando, inclusive, dos acontecimentos imediatos com ele, que seria julgado, condenado, crucificado, morto, etc. E o pessoal, os apóstolos, ficaram todos preocupadíssimos. E uma das coisas que eles se preocuparam é o que ia acontecer com eles. E Jesus, então, conversa com eles, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí promete que iria justamente preparar nessas tais moradas um lugar para eles, e que viria buscá-los depois. Uma mensagem de esperança na linguagem possível, mas os apóstolos compreenderam, mas o mundo não compreendeu. Precisou a revelação espírita, muito especialmente, com a clareza e a simplicidade com que foi feita, para que o mundo possa realmente ter uma noção mais clara do que Jesus estava falando. O que são essas moradas e o que é esta casa do Pai. A casa do Pai, explica Allan Kardec, é o universo. Você quer casa mais bonita que essa? Hoje, os telescópios que viajam pelo universo nos dão imagens maravilhosas do que acontece nesse universo afora. É essa a casa do Pai. Jesus já chamou a atenção do homem que tinha aptidões para a pesquisa da ciência, para relacionar o universo com uma criação de Deus. Que o universo, naquele tempo que Jesus falou essas coisas, era uma coisa muito mal compreendida. Ninguém sabia exatamente as diferenças fundamentais entre as estrelas, suas grandezas, distâncias, planetas, etc. Hoje, galáxias, buraco negro, buraco de minhoca, unindo o espaço-tempo, e etc. E as diferentes moradas, duas opções, diferentes mundos e diferentes meios. Quer dizer, Jesus avisa os apóstolos que existem muitas moradas, que os mundos que estão no universo são todos moradias. Nós não somos sem teto. Não é interessante isso? Nós sempre teremos, em qualquer circunstância, uma casa para morar. Mas também podem ser diferentes meios, quer dizer, diferentes ambientes dentro de um mundo. Nós sabemos disso. As diferenças são muito grandes. No plano material, físico, que nós vivemos, existem variações infinitas. Tem lugares bons, tem lugares péssimos, etc. Também nos mundos que estão girando no universo. As condições dos mundos habitados, porque todos os mundos são habitados. Mas
O cientista não enxerga. Claro que não. O cientista não enxerga tudo ainda, mas vai enxergar. Tá certo? Vocês estão vendo que nesse ambiente tem um monte de espíritos? Vocês estão enxergando? Nas obras do Chico Xavier, o espírito André Luiz, em certos pontos faz referência que, no mínimo, um ambiente de estudos evangélicos, etc., tem 20 vezes mais espíritos do que encarnados. Aqui do meu lado tem. Vocês estão vendo? Pô, deviam ver. Se fossem evidentes, veriam, né? Nós não vemos os espíritos. Disseram os espíritos que no nosso planeta existem cerca de 30 bilhões de encarnados. Nós já sabemos que está lá na altura dos 7 bilhões apenas. É muito maior o número de desencarnados do que encarnados. Bem, as condições desses tais mundos que regem, que estão no universo, são muito diferenciadas. Divisão desses tais mundos que estão no universo. Não podemos fazer uma divisão assim, isso. Mas, de ordem geral, Kardec, com as informações que obteve dos espíritos, fez essa classificação. Mundos primitivos, onde tudo começa. Nós vamos ver como é um mundo primitivo. Mundos de expiações e provas. Mundos de regeneração. Mundos ditosos. E mundos celestes ou divinos. Onde nós estamos nessa sequência? Nós estamos aqui, em mundo de expiação e prova, doidinhos, esperançosos, para que esse mundo vire um mundo de regeneração. Mas você sabe que até não é difícil. Essas decepções que nós temos com a sociedade hoje em dia, com relação às questões do comportamento moral das criaturas, na verdade, poderia ser tudo isso corrigido e aprendido no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos morais do Cristo. Bastava isso para o nosso mundo entrar noutra faixa evolutiva de relativa felicidade e não de grandes decepções como é hoje. Muito bem, mas lá vamos falar um pouco neles. O progresso dos espíritos não acontece num único mundo. Não falei? Não falei que a gente pode ter vivido em outros mundos, estamos agora na Terra e poderemos viver em outros mundos, mundos materiais, com corpos materiais adequados às circunstâncias existenciais desses tais mundos. Quando os habitantes alcançam um grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mundo mais adiantado. Olha aí. Vão virar ET, quer dizer, seres de outro mundo, buscando uma outra casa para morar. Eu gostaria de estar nesse grupo aí que deram as costas para a Terra, porque a Terra hoje é um problema, né? A gente vê tanto sofrimento, tanta decepção, né? Nos países mais adiantados, morrendo gente afogado, né? Em botes de borracha, multidões sofridas, guerras, ódios, tal, etc. Que dá vontade de fazer isso, virar as costas e ir embora. Mas não é assim não, meus irmãos, não é querer não, é merecer. É merecer. E aqueles que não são tão maus, para merecer condições tão boas, às vezes não saem porque tem
fazer alguma coisa de bom para o conjunto das coisas. Porque nós todos temos recebido, como herança intelectual dos pesquisadores, da ciência, dos estudiosos da moral de todos os tempos, tantas coisas que foram o sustentáculo intelectual do nosso crescimento espiritual e moral, que nós temos que fazer alguma coisa do bem comum, para o bem comum, para o bem de todos. Não pode estar virando as costas e saindo, não. Mas é isso que acontece quando merece. Tem gente que já pagou seus compromissos. Muitos perguntam, por que tanta maldade na terra, tantas paixões, tantas misérias, tantas enfermidades? Explica Kardec. Você tem que levar em conta o que a terra é no plano existencial de Deus. Só isso. Você tem que saber o que a terra é. Você está pensando que a terra é um paraíso? É um mundo de felicidade? Etc. É um mundo de espíritos de muito progresso? Mesmo os grandes da terra, os intelectuais brilhantes, etc., são muito pequenos com relação às possibilidades de crescimento do que existe de conhecimento no universo de Deus. Bom, o que é a Terra? A Terra, comparada pelos espíritos que orientaram a codificação de Kardec, é um hospital, gente. E o que é que tem no hospital? Doentes, estropiados. Mas eu não estou doente, eu não estou estropiado, então que negócio é esse? Nós vamos entender ele mais na frente. A Terra é uma penitenciária. E o que é que tem numa penitenciária? Os que praticam o mal. Ah, mas eu não pratico o mal. É o que precisamos meditar e estudar muito. Vamos lá. A Terra é comparada a um sítio malsão, mas é tão bela, praias tão lindas, montanhas, lugares tão maravilhosos para serem visitados, e moradias tão maravilhosas. Bom, em regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos e enfermiços. Nem todo mundo aqui é pálido e enfermiço. Então, o que é que ele está falando? De hospital, penitenciária e de sítio malsão. Se explica, de certa forma, aqui. Do hospital saem os que se curam. Cura de quê? Da prisão saem os que cumpriram suas penas. O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Meus irmãos. Nós, coletivamente falando, com raríssimas exceções, que são os mensageiros missionários de todos os tempos, em todos os grupos sociais, em todas as civilizações, etc., com essas exceções raríssimas, que conduziram o pensamento, as emoções, para colocações nos planos do entendimento maior, do amor e da fraternidade. Nós, coletivamente falando, somos criaturas enfermas, moralmente enfermas, uns mais e outros menos. Que no hospital não está todo mundo morrendo. Não é todo mundo que está na UTI. Não é? Tem gente que está até relativamente bem, de saúde, tal. Então, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Mas eu não tenho.
Vamos estudar mais o Evangelho, que nós vamos encontrar as nossas necessidades. É exatamente esse estudo permanente que nos livra da ilusão de sermos criaturas excepcionais, cumpridoras de todos os deveres, cultivadoras de todos os nobres sentimentos que a vida pode nos conceder nas relações do lar, trabalho, etc. Sociedade. Os mundos inferiores, nós conhecemos muito bem, os tais mundos primitivos. Querem ver? São rudimentares. A forma é humana, mas sem beleza. A existência toda material. A força bruta é a única lei. Passam a vida na conquista de alimentos. Prevalecem os instintos. São carentes de indústrias e de invenções. São mesmo. Aqui na Terra já foi um mundo desse tipo. Só existia isso, né? A civilização, para encontrar o fogo, para ter a conquista do uso do ferro, levou milênios e milênios em grupos sociais bem rudimentares, e etc., para dominar o fogo, e etc. Instrumentos de caça, de pesca. Né? Era na unha no começo, muitos e muitos, centenas, milhares de anos. Não existe delicadeza e benevolência. Contam muito aquela história, né? O camarada com esse porrete na mão, agarrar a mulher pelo cabelo e sair puxando. Naquele tempo, né? Hoje os desenhos são diferentes, que as mulheres é que já estão mandando. Então, são as mulheres que agarravam os homens pelos cabelos e saíam puxando. Vamos equivaler as coisas. Não possuem noções do justo e do injusto. Possuem vaga intuição de Deus, quase nula a vida moral. Esses são os mundos inferiores. Não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Mundos superiores. Esse nos interessa. A Terra não é um mundo superior, mas nós queremos que ela seja um dia, e ela vai ser. É uma das lições desse capítulo. Ela vai ser. Mas existe no universo uma infinidade de mundos como a Terra e uma infinidade de mundos superiores. Nós precisamos ter certas noções, porque nos dão esperança, nos dão força para reiterarmos, insistirmos, vivenciarmos o bem em nossas vidas. Vamos ver o corpo dos habitantes. A forma é humana, mas embelezada, aperfeiçoada e purificada. Está aí representado com luz, tal, porque não tem outro jeito de representar coisas mais apuradas, não é? Materialidade não é a do corpo terrestre, sem necessidades, sem doenças, sem deteriorações. Vocês já pensaram? Não ter doenças, corpos que não adoecem. Nós estamos caminhando, de uma certa forma, nessa direção já. Já se fala na engenharia genética, que vai mudar completamente no futuro o tempo de vida de todos os habitantes terrestres. Já tem, assim, propostas de 200, 300, 1000 anos. Já pensou você viver 1000 anos? Deve ser aborrecido, não é, Rose? Hein? Lá nesses mundos superiores não é, né? Sentidos mais apurados, visão, audição, tato e outros sentidos apurados como a captação do pensamento. Isso é muito bom em mundos mais adiantados, porque se nós pudéssemos captar o pensamento uns dos outros, se já tem tanta briga por aí, ia ter muito mais. Peso.
bem leve, tal, etc. Locomoção rápida e fácil. Crescimento rápido, infância curta. Não tem esse negócio de ficar aí tanto tempo para crescer. Você vê os elefantes, certos animais, né, grandes, de grande porte, já cai no chão e já começa a andar, e começa a viver, etc. E tal. Não estou querendo fazer comparação de ordem, mas não será necessário esse tempo imenso dessa infância, cuja encarnação se completa aos 7 anos de idade apenas, segundo as instruções dos Espíritos. Os últimos laços do corpo espiritual com o corpo físico se fazem aos 7 anos de idade apenas. Duração da vida é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Eu não falei? Quanto mais muda, a vida vai 1 milênio, 2 milênios. Você vê? Já pensou? Você vê 1 milênio no negócio. Proporcional ao grau de adiantamento. Morte sem decomposição não causa pavor, considerado uma transformação feliz. A morte não é assim como é aqui, que nos faz sofrer tanto, não é? Por morrer ou ver alguém morrer, não é? A morte lá é assim: Rose, olha, chegou o meu tempo de vida, eu quero me despedir de você porque eu vou deixar esse corpo e vou para o mundo espiritual. Pergunta para mim se vai ser agora. Pergunta, agora, Gilson? Não, Rose, daqui a 5 minutos. Então, é diferente, é uma festa, é uma coisa submetida à vontade, à decisão pessoal, conforme um planejamento divino para a nossa vida. Que tudo tem relação com a vontade de Deus. As relações sociais. Comunicação é facultada livre transmissão do pensamento. Só em mundo mais adiantado que isso. Transmissão de pensamento. Já pensou? Saber o que o outro pensa. Mas deve ser uma maravilha onde todo mundo se ama. Onde todo mundo tem por padrão intelecto moral os ensinos de Jesus e os fundamentos da vontade de Deus que se manifesta nas ciências da natureza. Ninguém tem a presunção de saber mais que Deus. E ninguém tem a presunção de ser o maior. Porque o progresso, ele vai ter a visão de um progresso infinito, e etc. Relações entre os povos, sempre amistosas, não existem guerras, senhores e escravos. Vocês já viram, já estudaram a história da nossa humanidade? É vergonhosamente uma história de guerras, de escravidão. Todos os povos sempre o fizeram, escravizando os mais fracos, através da guerra, do poder, etc., para viver flauteando em cima do trabalho alheio. Até hoje, de formas diferenciadas, mais ou menos é o que acontece no nosso mundo. Aqui, no mundo mais adiantado, as relações entre os povos serão verdadeiras, não serão fingidas. Não haverá hipocrisia nestas relações. Haverá verdade. Uns mais sábios ensinando aos outros menos sábios. E todos entregues prazerosamente à condução do bem, pela força da inteligência que lhe é superior, pela grandeza e nobreza de sentimentos que se percebe serem superiores, sendo assim interrelacionadas entre os diferentes povos. Já pensou? Eu vou lá fazer uma viagem para um outro país para aprender
para aprender com eles os bons sentimentos, as boas ideias do conjunto de relações, etc. Bom, hoje nós aprendemos, quando viajamos, etc. Mas não é nesse nível, não é? Extraímos a experiência dos outros, mas está longe de ser, dentro desse espírito, intelecto moral avançado dos mundos superiores. Autoridade respeitada por todos e exercida com justiça. Já pensou, meu irmão? Acabou a greve. Não pode mais fazer greve. Não tem esse negócio de sindicato. Acabou, não tem função. Você pensou um mundo desse que você pode fazer uma viagem, ir para o aeroporto e não ter problema de táxi em greve, ou os aeroviários em greve, ou os pilotos em greve, ou os aviões em greve? Porque aqui o negócio está indo para esse rumo. E a autoridade exercida com justiça. Por que não precisa de greve nem nada? Porque a autoridade se exercerá com justiça. Uma simples petição fundamentada em princípios da justiça serão considerados. Eu assistia, muitas décadas atrás, um ministro dizendo, bom, o pessoal entrou de greve, então agora nós podemos conceder o aumento. É esse o clima que nós vivemos até hoje. Tem que fazer greve para poder receber alguma coisa. Isso não existe. Isso está errado. Isso não é lei universal fundamentada na vontade de Deus. Isso é a vontade dos homens, que não exercem autoridade com justiça ainda. A não ser aquela que está escrita. Parágrafo 1º, 2º, 3º. Que não é a vontade do povo. E nem de Deus. Ai, ai, ai. Supremacia. A supremacia advém da superioridade intelectual e moral. Haverá, sim, escalões, não é todo mundo igual. Não existe igualdade. Ninguém é igual ao outro. É todo mundo diferente. A igualdade de direitos é uma coisa. Aqueles princípios fundamentais. Sim, isso existirá sempre. Mas as diferenças se fundamentam no moral e no intelectual, reconhecidos sempre, jamais abafados dentro de uma pessoa que passa a enxergar a experiência que lhe pode ser passada por alguém que já viveu mais, sabe mais, conhece mais. Sentimentos inferiores não existem. Ódio, ciúme, cobiça, inveja. Deve ser um mundo muito chato, né? O que vocês acham? Um mundo que não tem ódio, ciúme, cobiça, inveja, deve ser meio chato para nós, né? Vocês estão de acordo comigo? Hein? Claro que não, deve ser bom, não sei, né? Eu nunca vi. Eu só tenho essa experiência. Mas tem gente que gosta mesmo das coisas mais rudes, né? Cultivo. Sentimentos superiores, todos unidos pelo amor e pela fraternidade. Ótimo. O mal não existe. A posse de bens existe. Não vai acabar, não. Mas é adquirido por meio da inteligência. Ninguém sofre por lhe faltar o necessário. Inteligência e trabalho. Porque em todos os lugares do mundo, em todas as casas de Deus, se trabalha. Porque é pelo trabalho que as criaturas evoluem e progridem. Se não trabalhar, não sai do lugar. Eu vou me candidatar e vou botar isso como, né,
Se não trabalhar, não sai do lugar. Será que eu ganho a eleição, gente? Capaz de eu perder por causa disso. Então, vamos lá. Alegrias proporcionadas pela eterna luz, eterna beleza, eterna serenidade da alma. Quer dizer, a alma sempre, mas vivendo intensamente. Não pense em você que é tudo apagado, tudo vivendo muito mais intensamente do que nós com as nossas paixões humanas. É uma beleza. Disseram os espíritos. E Allan Kardec registrou. Mas eles são privilegiados? Será que Deus pegou uns e fez assim e outros fez assado? Botou no forno para assar como nós? Não. Deus não é parcial. A justiça divina é serena e infinita. Deus é todo poderoso, soberanamente justo e bom. Onipresente, onisciente, onipotente. Está dentro de nós em todos os momentos, está dentro de tudo e de todos, sabe de tudo. Ninguém esconde nada de Deus, o menor sentimento. Cai um cabelo da cabeça, ele sabe. Escreveram na Bíblia lá dos antigos. Então ele tem condições, vamos dizer assim, de dar a cada um segundo as suas obras. Dá a todos os mesmos direitos e mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Cabe a cada um conquistar uma melhor moradia pelo seu trabalho. Trabalhar. Mundos regeneradores. Nós estamos num mundo de expiação e prova. Mundo regenerador é o próximo passo da Terra. E mundo feliz é a consequência de outro passo. Então, ainda não existe felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade é o que nós queremos aqui para a nossa Terra. Bom, eu já falei tanto que está aqui o coral, eu vou ter que acabar. Vou ter que acabar, não tem jeito. Deixa eu ver aqui qual é a última. Ah, eu estou aqui? Então dá para acabar. Dá para acabar. Usam corpos de carne, estão sujeitos a vicissitudes. Nós vamos continuar com o corpo de carne por um tempão, mas corpo físico não é preciso que seja de carne, não, gente. A nossa engenharia genética já fala em coisas para o nosso futuro. E os espíritos falaram em coisas muito ainda mais aperfeiçoadas. Estão sujeitos às leis que regem a matéria, experimentam as sensações e desejos, porém estão isentos das paixões desordenadas. Têm que suportar provas, mas estão livres das expiações. Expiação é aquilo. A gente tem que sofrer, não tem jeito de fugir, de correr. Né? Onde aqueles nascimentos em condições microcefalia, etc. Coisas que estão acontecendo hoje. Ainda são falíveis e podem recair nos mundos de expiação. Todos reconhecem a Deus e tentam cumprir as suas leis. Todos reconhecem a Deus nos mundos de regeneração. É o próximo passo. Hoje o sujeito, ele acha que é muito importante dizer, eu não, esse negócio de Deus. Depois desencarna e passa 8 anos nas trevas que André Luiz passou e colocou no nosso lar, né? Aquele filme que muitos de vocês viram. Né? Só porque esqueceu de Deus.
faz uma diferença, meus irmãos. Pensar em Deus todo dia faz uma diferença nos nossos momentos iniciais, especialmente do outro lado da vida. Por quê? Porque é uma lei da natureza. Não é porque Deus está escrevendo que nós não pensamos nele, não. É uma lei física, é uma lei moral de repercussões físicas quando passamos para o mundo espiritual. Bom, vamos terminar agora com uma mensagem de Santo Agostinho nesse capítulo 3º. O progresso é lei da natureza. Progridem os seres animados e os desanimados. Os inanimados também progridem. É para a gente pensar, nisso aí, hein? Progridem com o homem os animais e os vegetais. A ciência já chegou nesses pontos com tranquilidade. Progridem os planetas, a Terra de mundo expiatório passará a mundo regeneração. No mundo regeneração, os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Muito bem. Nós precisamos fazer isso. Desenvolver a nossa inteligência global, racional, emocional, moral, espiritual, segundo a linguagem da psicologia moderna. Algumas faixas da psicologia estão já assim. E amar a Deus e a nós mesmos, amando-nos, nós estudando esse Evangelho de Jesus e aprendendo a amar ao próximo. Aplicando esses conhecimentos como coisas de verdade, e não de fantasias, de fim de semana, de ir à igreja, de vir no centro espírita. Um dia, para ficar tranquilo com a consciência, nós temos que transferir todo esse projeto de vida para a realidade do nosso dia a dia, da nossa relação no lar, no trabalho, na sociedade, enfim. Amando ao próximo, a nós mesmos. Felicidade está nisso. E amando a Deus. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações.